Bom, oi pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado pro pessoal da Cubo, tá nossa parceira aqui hoje. E bom, hoje a ideia aqui é a gente falar sobre operação de e-commerce. E aí vou dar um, um primeiro panorama aqui do que a gente está trazendo de ideia para o painel. Que hoje todo mundo a gente fala de aquisição, mídia e conversão, mas quem decide ali se o e-commerce ele escala ou se ele trava é a operação, é o estoque, é o pedido, é a entrega e é o dado, né? São as gestões desses dados, né? Então, uma operação madura ali de e-commerce, ela não serve só para evitar que algo quebre, né? Mas é para reduzir o custo do crescimento, acelerar as decisões e ampliar a capacidade de adaptação do negócio. E aí hoje a gente tem aqui dois profissionais super experientes dentro de operação de e-commerce. Então, eu tenho o Felipe, que é o CEO da Cruiser. Prazer, Felipe. E eu tenho também o Guilherme, que é vice-presidente de vendas da Janis Commerce. Então a gente vai trocar uma ideia aqui sobre como que eles vivem dentro dessa camada de dezenas de operações diferentes e a gente quer olhar para trazer para isso, né, como que a operação pode ser de fato um diferencial ali do e-commerce. Então a gente vai começar aqui por, né, as operações de e-commerce no Brasil, elas geralmente elas quebram por dentro, né? Então, o que estoura primeiro é quando o volume de venda cresce e aí a distância ali entre a promessa que o varejista fez, que o e-commerce fez, ela acaba não se sustentando dentro da operação. Então, aí eu queria trazer uma pergunta aqui para vocês, que é para vocês me contarem de uma operação que vocês viram travar ou viram ter algum problema, né? Que reflete essa visão ali do mercado, né? O que vocês viram e o que estava ali quebrado por dentro, né? Vamos dizer assim. Então, Felipe, se quiser. Legal, boa tarde aí para todo mundo. Cara, a gente atende operações bem complexas, né? Num B2B bem enterprise. Poderia escolher aqui uma, né? Operação Pharma, tem entre as 5 maiores do país. E assim, de maneira bem pragmática, acho que essa fragmentação sistêmica, para começar, é um grande ofensor, né? Tá, estão ouvindo bem aí? Então, essa fragmentação sistêmica, para mim, é um grande ofensor que trava as operações, né? Com uma consequência de fragmentar as áreas, fragmentar os dados no final, né? Imagina, nessa competitividade que o mercado tem hoje, velocidade que é necessária para desde logística, toda a cadeia ali. Você tem que comunicar 50, 60 sistemas, como a gente já viu dentro do parque, o cara com 3, 4 RPs, né, WMS. Então, eu acho isso um dos grandes ofensores que a gente tem visto muito por dentro de grandes logos, alguns que a gente olha de fora e admira pra caramba, e quando entra na cozinha é uma surpresa grande, né? Então, eu, de maneira assim, simples, eu olharia para essa fragmentação sistêmica, cara. Bacana. Guilherme, o que você... Acho que o Felipe falou, vai de encontro com o que a gente vivencia na Jandes, com os nossos clientes também. A gente tem muito foco no canal grocery, né, no varejo alimentar. E o que a gente mais sente é o que trava a operação é a falta de conectividade e integração entre os sistemas que operam canais distintos de venda. O varejo alimentar é muito forte, com plataformas como o iFood, o e-commerce próprio, e se essas plataformas não se conversam no processo, dentro da operação, para fazer a separação, começa a ter problema. E o maior ofensor para a operação do canal alimentar é ruptura, não tem jeito. Então, assim, é muito difícil, e acredito que a maior parte das pessoas que compram no e-commerce, no varejo alimentar, ou no iFood, ou a plataforma que seja, não tenha vivenciado uma experiência de compra que não veio algum item que tu precisava. E esse é o maior desafio, e é 100% operação. E 100% conectividade de sistemas, como o Felipe falou, porque, assim,
a loja é viva. Se usa o estoque da loja para abastecer, o tempo inteiro está saindo produto. E se esses sistemas não se conversam para atualizar catálogo, informações e em distintos canais, é fato que vai travar, é fato que vai ter quebra. Eu acho que, como que vocês dois trouxeram aqui, o principal ponto é essa fragmentação e essa falta de conectividade, né? E aí, entre os sistemas, né? E aí eu acho que isso também vem dentro de acordo por causa do crescimento, né? Que aí também às vezes a operação vai crescendo e vai precisando expandir, e aí cada lugar ou cada operação, às vezes de diferentes regiões, cada um vai criando seus sistemas, né? E aí dentro disso que vocês falaram, você consegue identificar assim qual foi uma coisa, primeira coisa que esses varejistas, né, que esses negócios, eles tentaram já primeiro, quando chega para você e fala, pô, já tentei isso aqui e não rolou, né? E aí você consegue identificar assim, o que ele já tentou primeiro que fala, cara, isso aqui que é O talvez o varejista básico, brasileiro, né? ele é criativo, né? E majoritariamente a gente olha para o nosso varejo, vem de uma estrutura familiar, né? Então, eu tenho cenários onde o CEO está na casa dos 80 anos, ainda liderando a companhia, construiu a companhia no Excel. E eu não consigo falar para esse cara que ele está errado ou que a receita dele está errada, com a companhia com 200, 300 lojas fazendo 3, 4 bi ano, né? Então, ele já tentou uma série de coisas, né, caseiras, in-house, até um ponto que eu elenquei aqui, que a gente deve discorrer um pouquinho depois, né, sobre foco um pouco, né, como que ele atira em ferramental e tecnologia, né, para tentar resolver problemas que às vezes ele nem sabe o que de fato ele quer resolver, né. Então, acho que a gente está num desafio parecido, né, em verticais diferentes. Por mais varejistas que sejam, eu falo que o varejo pensa completamente distinto, mesmo em clientes farma, que a gente está muito ligado, né? Você pega farmácias que pensam a operação completamente diferente, né? Então, pegando até um gancho do Guilherme aqui que ficou na minha cabeça, né? Esse cara ele está muito acostumado a vender multicanal, né? Confunde até com omnicanalidade, ele não consegue operar omni, mas ele vende em diferentes canais. E aí o crescimento, essa escala dele vira um ofensor em algum momento. Quantos cases a gente conhece que quando ele era menor, né, ele funcionava mais liso, e aí ele começa a querer escalar sem antes preparar a cozinha, e aí ele tem uma dor de crescimento muito acima daquilo que ele está esperando, né? Então, a gente se depara bastante com esses cenários. E aí, puxando por esse ponto, Guilherme, eu queria trazer assim, quando o varejista percebe isso, e aí quando você vê, dentro também da sua experiência, o que você percebe que é a primeira reação dele? Você acha que ele investe? Você acha que ele primeiro terceiriza? Ou ele aumenta time para tentar, de repente, através de mais gente, mais braço, né? Suprir aquela falta ali às vezes, de tecnologia, né? Ou de um processo mais bem trabalhado? Assim, eu acho que tem vários aspectos dessa pergunta e eu vou sempre trazer para a minha ótica, olhando para a parte do supermercadista. Muitos veem o e-commerce como custo, uma operação que é custosa, margens bem apertadas, que são trabalhadas, e como um mal necessário. Putz, eu preciso estar no e-commerce porque o cliente está lá. Uma vez que o varejo entende, e ainda tem briga interna, isso é muito comum, de definição de meta, porque o varejo e o gerente da loja tem a meta dele, da loja, e muitas vezes se o varejo trabalha e estrutura a forma de incentivar de maneira equivocada, e ele separa a venda do e-commerce da loja do resultado do gerente da loja, o cara do e-commerce vira um competidor. Tem muita loja concorre, o gerente da loja não quer que o e-commerce vá bem.
pô, você está roubando minha venda. É mais comum do que a gente imagina. Então, às vezes, tu ajustar... Não tem produto na loja, tem no e-commerce, mas o Exato, aí gerente fica da loja, um o vendedor, não quer que o cara boicotando o outro, compre. sabe? É. Fica um boicotando o outro. Então, assim, tem o ponto que eu vejo muito é de enxergar o e-commerce e a operação como investimento, não como um custo. Crescer pessoas, é óbvio que isso vai aumentar o custo. Dá para fazer de forma mais inteligente, com tecnologia, como da Jandes, como da Cruz, é óbvio que dá. Mas o varejo segue investindo num caminhão em marketing, em divulgação, em oferta. E muitas vezes a demanda está reprimida pela própria operação. É a operação que está travando a venda. Então, se ele enxerga que a operação é um investimento para aumentar a venda e não um custo, cara, isso muda. E aí é muito cultural, é a forma de enxergar, é a forma de incentivar quem está na operação. Então, é algo que ainda está mudando, pelo menos da minha ótica, enxergando o varejo alimentar que ainda está entendendo como funciona, porque tem muitos supermercadistas, pô, os caras faturam bilhões, não tem e-commerce, não trabalha digital, cresce abrindo loja. Não é mais fácil tu crescer no digital com a loja, porque tu crescer 2% de venda na loja física de forma orgânica é mais difícil do que tu trabalhar o digital. Crescer abrindo loja também tem um custo gigante. Quanto custa tu abrir uma loja nova e quanto custa tu investir na operação para vender no digital daquela loja existente? Então, acho que tem esses pontos. Assim. Bacana. A gente entrou nesse tema de custo, né? E existem muitos custos invisíveis assim, dentro da operação de varejo, de e-commerce. Né? E aí, Felipe, qual que você vê que é um custo que o varejista brasileiro ele mais subestima ali dentro da operação dele? Cara, tem até um gancho com o que o Guilherme falou, que é como olhar a operação como fonte de receita, né? É isso aí. É tirar o prisma de despesa-custo e olhar para a operação como retenção da base, expansão da base. Então, majoritariamente, o mercado está muito acostumado a investir milhões em aquisição, em novos clientes, olhar para o CAC, um CAC cada vez maior, enquanto ele teria como trabalhar a base com uma excelência operacional que até busca uma coerência com o que ele vende, né? Customer centric, meu cliente, né, no centro de tudo. E às vezes ele não tem o básico sendo feito na operação, gerando de fato esse custo invisível, né? Fora algumas variações como até um foco operacional. Ontem eu estava aqui no evento, conversando em alguma rodinha e uma marca grande de moda rodando 50 POCs pagas, já não sabe nem mais qual que é o objetivo daquilo, então qual que é o ROI, o que eu espero de resultado daquilo. E aí aquilo que você deveria estar olhando como despesa está virando custo, e é um custo invisível, que no final vai atingir teu P&L diretamente tua margem, né? Olhando para o nosso varejo que está brigando por, vou chamar aqui de migalha, atrás do volume, essa é a realidade brasileira hoje. Você tem que ter um foco operacional muito consciente, muito intencional, para que você leve a companhia para aquilo que ela realmente precisa. Senão, você começa a não enxergar uma série desses custos e você uma série de custos invisíveis. Você tem algo a acrescentar, Guilherme? De repente, numa visão um pouco mais até da sua experiência, Sim. mais de grocery, assim, o que de repente esse mercado não enxerga tanto? Assim, Sim, eu acho que é um pouco do que eu comentei com relação a enxergar como investimento a operação e não custo. E o varejo foca tanto em trazer o cliente e dar um exemplo prático. A minha esposa compra supermercado online. Ela tem um supermercado, a gente mora em Florianópolis, em Santa Catarina, que é o supermercado que ela gosta. Tem um sortimento que ela gosta, que é agradável, ela ama ir na loja, fala, pô, maravilha. Na compra online, esse varejo perdeu ela como cliente. No lugar de trazer novos clientes, porque assim, a experiência da compra está muito ligada à eficiência da operação
é o que vai dizer se tu vai manter o cliente ou não. Então, para mim, um dos custos invisíveis é tu não tá olhando para a tua operação para atender num nível de excelência e que aquele cliente que era teu, tu não só perde a recompra, né? Não é a questão desse cliente voltar a comprar, é a questão de tu perder um cliente que tu já tinha, por tu não estar investindo nesse canal da forma adequada. Então, para mim é muito a questão desse LTV, a forma que tu mantém o cliente, o quanto que ele está recomprando, porque dificilmente tu vai efetuar uma compra onde o pedido venha totalmente rupturado, comprou com 20 itens, veio 10 e o que tu queria é o que não veio. Não vai comprar de novo. Então você ainda tem esse risco do custo que você paga de tu perder um cliente que era fiel a ti, que na loja tinha uma experiência boa, comprou no digital, não foi bem atendido, e tu deixou de ter aquele cliente. Porque é um caminho que eu não vejo volta, é um canal que o consumo já está sendo feito no digital. Então tem muita coisa que a operação ainda precisa se puxar para estar bem suportada para atender esse tipo de situação. Eu acho que essa é uma experiência que a gente já teve em diversas Todo mundo já frentes, viveu isso, né? até fora do e-commerce, né? Que é você ser cliente já de algum serviço ou de alguma empresa e você vê que o cliente novo ele está sempre ganhando desconto e você que está ali comprando todo mês você fala, pô, mas eu não tenho um desconto, só se eu for um novo cliente e tal, né? E por mais que a gente esteja aqui falando de digital, de um mundo que não é mais novo, mas vamos já de um mundo novo, né? Se a gente olhar, tem uma frase do Walmart que a gente gasta bilhões em marketing para trazer o cara para a loja, e aí eu tenho uma atendente que não deixa de ser operação, né? Que está de mau humor atendendo e esse cara não quer voltar mais ali. Então, isso é uma realidade há anos, né? Independente da dinâmica e do canal, a operação de fato ela tem que ser esse centro, na minha ótica, e ela tem que ser coerente com a cultura da empresa, com aquilo que ela leva, né? De valores e promessas ao mercado, seja no canal que for. E você tem um exemplo de algum cliente ou alguém que você viu que a operação foi esse diferencial para ele ganhar mercado ali? Acho que o Guilherme trouxe um exemplo muito bom da esposa dele, mas você tem você se lembra ou se recorda de algum exemplo assim, de um caso desse, né, onde de fato a operação foi o diferencial Até olhando para a base, né, abrindo aqui um dos logos, né, Pague Menos para mim tem uma virada dessa, porque ela querendo colar na líder do setor, da vertical, né, mesmo antes de tecnologia, antes dela estar com VTEX na ponta, com um ferramental mais parrudo, pela capilaridade dela, né, logística e operacional, vamos chamar assim. Lá atrás, a gente está falando há um bom tempo atrás, ela conseguiu liderar um movimento de pick-up store e shipping from store, que para o mercado era completamente novidade, né? Então, esse tipo de vantagem, né, nesse caso de uma capilaridade surreal, é a única que está em todos os estados do Brasil, né? Ela conseguiu diminuir a distância dela para a líder da vertical de maneira significativa. Então, para mim, é uma baita de uma virada por conta de uma estratégia da operação. Bacana, muito legal. E aí, seguindo aqui um papo que a gente até já tocou bem no começo. Posso complementar? Claro, por favor. Tem de farm que eu acho legal, que o pessoal faz, é o conceito da prateleira infinita, né? Vocês têm isso, eu acho muito legal. Tu vai comprar na loja, não tem na loja, o cara faz o pedido para outra loja e manda entregar na tua casa. Isso eu acho muito massa. Tem algumas farms que fazem. Né? Se a gente olhar, nosso escritório está na Paulista e ali a gente tem um hub de farmácia absurdo, né? A gente está com 9 farmácias num raio de 300 metros. Se você tem uma ruptura, se você não abastece o teu público daquela região como você sabe que o padrão de consumo ali gira, na volumetria que é necessária, ele simplesmente sai de uma loja e entra na outra. Então, é um exemplo perfeito, Guilherme. A prateleira infinita, que é uma fortaleza operacional,
É como que eu mantenho a venda dentro da mesma rede, do mesmo grupo, mantenho receita dentro da marca e evito que ele saia e compre na concorrente. E, de fato, é uma fortaleza totalmente operacional. Isso é sistêmica, né? É tecnologia como meio potencializando a estratégia da companhia. Cara. E aí conecta de novo com aquele ponto que a gente falou mais cedo, que é justamente o ponto da loja física, ela não ser o concorrente do e-commerce, né? Porque isso Sim, também. a prateleira infinita, como você falou, ela é justamente o ponto operacional da empresa, né? É a base da empresa operacional para ela não perder venda de jeito nenhum, estando numa loja física e ela usar a experiência, né, de compra do cliente e olhar o físico ou o digital como canais, né? Mas não como empresas diferentes dentro do mesmo grupo. Né? Não, perfeito. E requer uma maturidade, porque a gente acompanhou cases onde existia essa disputa, né, de offline e online, e a gente teve que apoiar a companhia para mexer em comissionamento, né? Quanto que da comissão fica com quem vende e quanto vai para quem opera. Porque se você tem um operador que quebra o prazo, que não atende aquele pedido com a excelência operacional que a gente está buscando, a companhia como um todo, ou a venda como um todo, ela tem um prejuízo, né? Então, requer uma maturidade, uma cultura, né, de mudar o mindset de fato, para que todo mundo olhe para um único objetivo, para um único gol e corra atrás juntos, né? Porque senão, de fato, você gera essa segregação, né, de eu vendo aqui, eu opero, você que vendeu e vai ganhar, eu não vou fazer picking para você, né? Então, é um desafio, cara. Mas dá certo. Com maturidade dá certo. Boa. Bom, a gente tem um ponto que eu acho que a gente não pode deixar de tocar hoje em dia, que é IA. Né? Então, e aí nessa corrida de todo mundo para trabalhar com IA de qualquer jeito dentro das operações, o que na visão de vocês precisa ser resolvido antes para que as empresas não basicamente automatizem ou implementem uma solução de IA em algo ineficiente? Assim? O que vocês olham então disso? Eu vou roubar a analogia do Corren ontem no painel, né, o CMO da Magalu, que não dá para você contratar um decorador de interiores e decorar a tua casa antes da tua casa estiver pronta. Eu vejo essa corrida de AI exatamente com essa analogia agora, né? Então, como que o varejo e a indústria brasileira está olhando para a fundação, para a estruturação de dados, sanitização, qualidade desse dado, centralização dessas bases, para que de fato ela consiga pensar em inovação, extrair o máximo de AI, né? Essa é a discussão que a gente tem dentro de casa, com a base e com o mercado, de que não adianta você querer inovar e apostar em motores e LLMs e automações, primeiro, sem de fato disruptar o processo, né? Simplesmente automatizar aquilo que você já faz há anos. Acho que a discussão é muito mais sobre tem um jeito novo de ser feito, né? Mas até antes de chegar nisso, nessa disrupção, qual é a fundação que eu tenho para apoiar e para que eu não tenha a dor que o varejo está tendo, né? Eu estou pondo dinheiro, mas eu não estou tendo ROI, eu não sei muito bem o que eu estou atacando, é muito mais às vezes uma demanda do conselho, que meu PNL tem que ter um investimento em AI, mas eu nem sei muito bem o que eu estou atacando. Então eu acho que a gente está num momento da onda de pensar na fundação, de pensar nessa estrutura forte, sólida, centralizada, para que de fato a gente consiga ter cases reais e com retornos mensuráveis. Eu vou usar uma analogia também. Lá em Floripa tem um grande executivo, amigo meu, que é o Júlio Lon, da família Lon, que é dona dos supermercados Imperatriz. E ele fala assim, não é AI first, é AI last. Tem tanta coisa para você arrumar antes. Dado no varejo é uma coisa complicadíssima, complicadíssima.
E se o dado não está bem higienizado, bem estruturado, tu acelera o erro com a IA. Se tu está incentivando a operação e a loja por um caminho, dando metas para ele perseguir algo que não vai de encontro com o que tu quer, e tu joga a IA ali, tu está acelerando para um caminho que não é o que tu quer de resultado. Então, eu acho que antes de tu colocar AI em qualquer situação, em processo dentro do varejo, é entender se o processo e a informação e o dado que está por trás daquela situação está correto. Então, eu vejo muito, é o que tu fala, é a afobação, as pessoas querendo entrar no hype da AI e tu está só colocando numa situação que ela não está bem estruturada. Tu está acelerando e intensificando o erro, porque ela vai agir, só que ela vai agir em cima de uma base que não está bem definida, ou num processo que não está bem estabelecido. Então, para mim, é o AI last, não first. Eu acho que é um coach assim, que o Júlio usou numa palestra dele que me impactou, assim, que eu acho que faz total sentido para o varejo. Bacana. Tem só um ponto que claro. acho que é super válido de colocar, que é, ao mesmo tempo eu não estou aqui querendo matar a inovação, né? Com certeza. A gente tem que achar esse ponto de equilíbrio, de arriscar também e, de repente, usar AI para ajudar a estruturar melhor. Porque esse equilíbrio, ele é complexo de achar para um varejo que, né, o dinheiro é escasso, vamos chamar assim, até com o nosso macro, todo mundo olhando para a margem. Mas achar esse ponto de equilíbrio é super importante, porque a gente também precisa do novo, precisa achar maneiras novas de fazer. E nem sempre vai dar para... A gente falou de fragmentação sistêmica, arrumar 60, 70, 80 pontos de entrada de dados antes, para que, senão você perde o timing, teu concorrente também tá ali andando, né? Então, achar esse ponto de equilíbrio ele é bem importante. Tá? Bacana. Bom, e agora, vindo aqui pro nosso fechamento aqui, eu tenho uma pergunta aqui para vocês, que é se o varejista que está aqui na plateia, ou que está assistindo a gente, for olhar para uma única coisa da operação dele, o que deveria ser? O quanto a operação dele é coerente com as promessas que ele faz nos múltiplos canais que ele está expondo e prometendo a todo momento algo para o consumidor final dele, que majoritariamente é colocado como centro. O quanto isso é coerente, o quanto de fato um last mile dele está preparado para entregar, falando de farma, né? O cara está doente, precisando de um remédio. Se eu estou te prometendo um vizinhança em 20, 30 minutos, o quanto de fato eu estou preparado para isso, o quanto eu estou preparado para te conhecer como consumidor final cada vez mais e me antecipar aos seus padrões e movimentos para te atender cada vez melhor. Então, essa é a minha provocação para o varejista que estiver ouvindo a gente aqui. Bacana. Eu volto no ponto de, assim, o varejista voltar, entender se a operação dele, ele conseguiu alcançar o máximo de capacidade e eficiência com o quadro que ele tem, e que ele enxergue a operação como um investimento para turbinar a venda dele. E não que ele veja a operação como um custo que vai crescer junto com a venda. Porque dá sim para tu descolar o custo que tu tem com a operação, com a venda, desde que tu faça de forma eficiente. Então tem muita coisa que ele pode olhar para dentro antes de olhar para fora. Que eu ainda bato na tecla que o que trava a venda, pelo menos no universo que eu vivo do supermercadista, é a própria operação. O marketing, as campanhas, as ofertas, a venda, ela já existe. É o que ele destrava para dentro que vai fazer com que ele aumente venda e faturamento e tenha o resultado que ele precisa. Bacana. Bom, queria agradecer a todo mundo que está aqui, aos dois. Felipe, se quiser dar um recado final, por favor. Cara, o varejo brasileiro tem muito potencial e a gente que constrói tecnologia para o varejo brasileiro, latino-americano, a gente tem que estar cada vez mais antenado e dando valor para aquilo que a gente faz
A gente é muito criativo, a gente tem como, de fato, ajudar muito esse varejista a achar essa eficiência num cenário que é tão complexo, né? Esse macroeconômico que gira aqui ao nosso redor. Tem jeito de ser feito e a gente que está fomentando tecnologia, a gente tem que levar em consideração todas essas variáveis que são tão importantes para quem está nos contratando, né? Então, com todo esse advento de AI, como que a gente está também levando eficiência para a nossa operação, para a maneira como a gente desenvolve tecnologia, para que a gente consiga ser cada vez mais competitivo e ajude esse cliente a ter melhores resultados, melhor margem, mais eficiência de maneira contínua. Obrigado. Guilherme? É isso, a gente está aqui como prestador de serviço de tecnologia para ajudar, potencializar, impulsionar. Acho que tem muito a ser feito, a gente entende que o varejo é extremamente complexo e só que deixar aqui assim, para o varejo que ele entenda que o nosso objetivo, o nosso papel não é mais um serviço, mais uma ferramenta, mais um custo, e sim como que a gente vai contribuir para que impulsione e potencialize o negócio dele. Maravilha. Bom, obrigado aos dois, obrigado a Cubo mais uma vez. Obrigado, obrigado pessoal. a todo mundo. Valeu.